Você já entrou em um lugar e sentiu que as atenções se voltaram para você, mesmo sem ter dito uma palavra, como se algo em você tivesse atravessado o espaço, alcançado os outros antes mesmo que seus passos tocassem o chão. Talvez você tenha notado olhares curiosos, gestos contidos, até um certo desconforto pairando no ar. E mesmo sem entender o porquê, algo em seu íntimo sussurrou: eu fui sentido antes de ser visto. Essa experiência, embora sutil, revela uma verdade profunda que Carl Jung compreendeu com rara clareza. A alma tem peso, e às vezes, esse peso assusta. Neste vídeo vamos explorar o mistério dessa presença invisível que antecede o corpo, do impacto que ela provoca nos outros e de como, ao viver em verdade, tornamo-nos espelhos para aquilo que muitos evitam ver. Então respire fundo, deixe o mundo lá fora por alguns instantes e venha comigo. Vamos mergulhar nesse universo sutil, onde energia fala mais alto que palavras, onde a alma se revela antes do nome. E se esse conteúdo ressoar com você, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar, pois talvez sem saber, você seja um daqueles cuja presença muda o ambiente inteiro. É estranho pensar que algo em nós possa ser percebido antes da própria fala. Mas é isso que Jung chamava de self, o centro organizador da psique, onde a essência se encontra com o ego, criando uma presença que irradia, mesmo no silêncio. Quando alguém se alinha com sua verdade interna, a energia que essa pessoa emite se torna tão nítida que se impõe naturalmente. Esse tipo de aura, esse campo vibracional sutil e coerente, tem um efeito dual. Ele atrai e assusta. Porque a luz, por mais bela que seja, também expõe as sombras. E nem todos estão prontos para olhar o que esconderam de si mesmos. Imagine uma alma que caminhou através do fogo da própria dor, que se reencontrou após perder-se, que teve coragem de olhar o feio e o frágil dentro de si, e ainda assim escolheu permanecer. Essa alma não precisa falar alto. Sua presença já carrega uma história. Seu silêncio já diz mais do que discursos inteiros. Acontece que essa presença, tão densa e transparente ao mesmo tempo, mexe com o que está ao redor. Pessoas se sentem expostas, mesmo que você não diga nada. Você se torna uma espécie de espelho psíquico. E aquilo que os outros ainda não conseguiram amar em si mesmos, eles projetam em você, ora com fascínio, ora com rejeição. Jung nos ensinou que todos carregamos um inconsciente coletivo, onde vivem arquétipos, imagens primordiais, padrões de comportamento que atravessam culturas e séculos. Quando você se torna mais consciente de si, quando começa a integrar suas sombras e não se esconder de suas feridas, sua energia começa a expressar esses arquétipos com mais clareza. Você deixa de ser apenas uma pessoa, você se torna símbolo. E símbolos, como sabemos, não são neutros. Eles incomodam, ativam, despertam. Um guerreiro desperto incomoda os acomodados. Um curador silente assusta os que evitam olhar sua dor. Uma alma livre desafia aqueles que ainda vivem em correntes invisíveis. E assim, sem querer, sem se impor, você se torna um catalisador. Uma presença que transforma. Não por força, mas por coerência. Não por aparência, mas por verdade. As crianças sentem, os animais percebem, a natureza responde, porque esses seres ainda não foram condicionados a mentir para si mesmos. Eles vibram em sintonia com o que é real. É por isso que você nota um cão se aproximando com tranquilidade, uma criança se acalmando no seu colo, um silêncio se instalando ao seu redor sem que você precise pedir. Mas há também o outro lado. O lado daqueles que vivem presos à persona, essa máscara social que Jung descreveu como a fachada que usamos para sermos aceitos. Quando você aparece sem máscara, com olhos calmos e alma nua, essas pessoas sentem um desconforto visceral, porque sua existência questiona a delas. Você não está tentando ensinar nada, mas sua presença já diz: é possível viver sem fingimento. E isso, para quem ainda está preso a papéis e personagens, é como ouvir um chamado que não se quer atender. É como olhar para o abismo da própria insatisfação e perceber que existe uma saída, mas que ela exige coragem. E a maioria
Não está pronta. A maioria reage. Com frieza, com julgamento, com distância. É por isso que você, muitas vezes, se sente como quem anda em outra frequência. Não é superioridade. É sensibilidade. Você enxerga entre as palavras. Você sente o não dito. Você pressente o que ainda não foi revelado. E esse tipo de percepção não vem sem dor, porque sentir tanto é às vezes um fardo. Mas também é uma dádiva. Você se torna guardião de espaços sagrados, alguém que carrega em si a vibração daquilo que está por vir. Uma lembrança viva de que o ser humano pode sim ser inteiro, e isso por si só já é um milagre. Você já sentiu que sua alma chegou antes do seu corpo? Como se algo em você atravessasse o ambiente silenciosamente, antes mesmo de abrir a boca. Carl Jung chamava isso de self, o centro da psique onde ego e essência se encontram. Quando essa conexão é verdadeira, você emana algo que não se vê, mas se sente. Uma energia que antecede a presença física e, muitas vezes, incomoda quem ainda vive escondido de si. Sua presença não é neutra. Ela toca feridas, ativa memórias, revela o que o outro tenta ocultar. E por isso nem todos suportam. Uns se afastam, outros se encantam, mas ninguém permanece indiferente. É que sua alma não finge. Ela carrega verdades que não cabem em palavras. Você se tornou símbolo, um reflexo vivo do que é possível quando alguém decide não se trair mais. Não se assuste se as crianças se acalmarem com você, se os animais se aproximarem, se os olhos se voltarem quando você entra. Sua aura fala antes da sua boca, e nem todos estão prontos para ouvir o que ela diz. Se isso ressoa em você, curta este vídeo, compartilhe e comente. Minha alma fala, antes de mim. Que isso seja nosso reconhecimento silencioso. Você já sentiu que chegou a um lugar antes mesmo de entrar? Como se algo em você tivesse atravessado o espaço e tocado os outros antes que sua voz se fizesse ouvir. Isso não é imaginação. É presença. É a sua alma anunciando sua chegada. Carl Jung chamava isso de self, o núcleo da psique onde ego e essência se alinham. Quando essa conexão está viva, sua energia se torna tão real quanto sua carne, e o mundo sente, às vezes com encanto, outras vezes com resistência, porque sua luz, mesmo silenciosa, revela. Ela toca o que está escondido nos outros, desejos não vividos, dores não curadas, verdades evitadas. Sua presença não é decorativa, é transformadora. Você não tenta impressionar, mas impressiona. Não força nada, mas tudo ao seu redor muda. Pessoas se ajeitam, olhares se desviam, silêncios se aprofundam. Sua aura não pede licença, ela comunica. Estou inteira. E nem todos suportam isso. Muitos vivem mascarados. Quando encontram alguém que não finge, sentem-se expostos, intimidados, desafiados. Mas você não está aqui para agradar. Está aqui para viver com verdade. Se isso fala com sua alma, comente. Minha presença revela o que não pode mais ser escondido. Esse será nosso elo silencioso.